Eu gosto também de fazer essa pergunta para as pessoas, inclusive já fiz ela no meu podcast, né? Mas eu gosto, eu admiro muitas pessoas de longe que eu não tenho contato, como o Anderson Freire, né? Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto dele, não somente pelas músicas, pelas letras e composições, mas pela história de vida dele também, né? Quem vê a pessoa lá no auge não imagina o tanto que ela sofreu para chegar lá. Então eu gosto e admiro a história dele e me inspiro muito nela. Né? Mas eu também gosto de mencionar pessoas próximas a mim, pessoas, porque a gente fala de admiração, a gente só cita nome longe, né? Gente que não te conhece. Então a gente tem também que olhar para a nossa volta e ver que tem muitas pessoas à nossa volta também que são ponte da nossa admiração. Então a gente não tem que focar só em quem está longe. Então eu quero dedicar esse vídeo aqui. Eu mencionei o Anderson Freire, que é uma pessoa que eu admiro muito. Eu poderia mencionar outros nomes também, né? Mas eu quero mencionar pessoas que eu conheço, pessoas próximas a mim que eu tenho contato. Eu admiro muito uma pessoa chamada Michelle Brás, que ela é missionária. A história de vida dela é incrível, né? Hoje ela é pastora, dirige uma igreja em Maurilândia. A história de vida dela para mim é incrível, sabe? Ela veio do Nordeste, passou por maus bocados para criar dois filhos sozinha. Então é uma história de vida assim que se você for olhar para ela assim, eu penso, nossa, eu não tenho problemas, porque essa mulher sofreu muito e continua firme na obra de Deus. Enquanto muitos estão aí, por qualquer coisinha que acontece, qualquer tribulaçãozinha já desvia dos caminhos do Senhor. Então eu admiro muito a Michelle. Outra pessoa também que é próxima a mim no meu convívio, que eu admiro bastante, é o presbítero Carlos André, né? Que para mim é como se fosse um pai. Eu admiro muito o esforço dele, a dedicação dele à obra de Deus, sabe? A hora que você precisar dele na igreja, assim, ele é daquelas pessoas que mais contribui para a obra de Deus em todos os sentidos, sabe? Aquela pessoa que fala assim, vamos fazer uma coisa aqui, vamos fazer, tipo, qualquer coisa que precisar ali, ele tá ali para poder servir. Esse é um verdadeiro obreiro de Deus, pessoa que faz as coisas feliz, porque você percebe, né? Quando uma pessoa está fazendo algo feliz, ou quando ela está fazendo por obrigação, ou está fazendo porque alguém pediu, porque alguém mandou. Porque tem aquelas pessoas que, se você pede um favor para ele, ele vai fazer, mas não é porque ele gosta, é porque ele, realmente ele não soube dizer não, ou vai fazer forçado. O Carlos André não, o vulgo Deco, ele faz as coisas com amor. Então eu admiro muito ele por essa energia, por essa força que ele tem, tanto no trabalho, quanto na igreja, quanto em casa. Para mim, ele é um exemplo, né? Também tem, eu tenho que mencionar aqui também o meu pai, né? Francisco, que é mais conhecido também como Galego, né? Eu admiro muito ele, porque meu pai ele não era aquelas pessoas muito amorosas, aqueles pais que abraçam, aqueles pais que, enfim, ele não era esses pais assim. Porém, todavia, ele desde criança ele era aquela pessoa que trabalhava muito na arara, debaixo do sol quente para ganhar R$ 20 por diária. Né? E eu lembro quando eu era pequeno, ele chegava do arara ali com as 2, 3 horas da tarde. Aí ele pegava eu e os meus irmãos, levava lá no terminal para descontar o vale e comprar um bolo para cada um. Ele passava na padaria, comprava um bolo com refrigerante para cada um, né? Então, naquela época, um bolo com refrigerante não é igual hoje nós comemos. Hoje eu posso comprar um bolo com refrigerante, mas naquela época era algo muito difícil, porque ganhava R$ 20 na diária. Aí, claro que naquela época os produtos não eram tão caros como agora. R$ 20 hoje não dá nem um arroz. Mas ele ganhava R$ 20 na diária. O que que acontecia? Com esses R$ 20 ele tinha que comprar o arroz, o feijão, o óleo, o sal, o tempero, enfim, com R$ 20. Então, o que sobrasse, sobrava o quê? 10, sobrava R$ 5. O bolo na padaria era R$ 1, 1,50. Ele ia lá e comprava um bolo, né? Se não desse para comprar tudo para cada um, ele comprava um bolo para todo mundo dividir. Então, e ele sempre é aquele cara trabalhador. Então, eu admiro muito meu pai, porque ele sempre trabalhou a vida toda. Até hoje ele trabalha, está com 67 anos e você não vê ele parado. Tem hora que a gente manda ele parar porque ele teve pneumonia, ele tem problema de saúde e tal, mas ele não consegue ficar parado. Mas ele tem muito mais saúde que muitos jovens por aí. Então, eu admiro muito meu pai galego por causa disso. E outra pessoa também que eu admiro bastante, eu quero mencionar aqui mais 3 pessoas. A primeira é o Cleverson. Cleverson é o meu melhor amigo. E eu admiro muito ele por quê? Porque ele é muito inteligente, ele é muito proativo e ele é daquelas pessoas ele é daquelas pessoas generosas, daquelas pessoas boas, sabe? Aquelas pessoas que você conversa com ele assim, você não vê nem o tempo passar, né? Ele se envolve em todos os assuntos, tudo que você for conversar para ele, ele tá ali para ouvir, tipo, ele é
Não, eu admiro muito ele. Nós temos aí um convívio de 12 anos, né? Então eu conheço as qualidades e os defeitos dele, mas eu admiro muitas coisas. Ele tem aquela facilidade para aprender as coisas. Ele tem aquele jeito dele de ajudar as pessoas, de se importar com o próximo. E por ele ser jovem, né, ele tem muitas qualidades que muitos jovens têm perdido, muitas características, né, ele tem muito compromisso com a obra de Deus, ele é muito responsável, sabe? Então ele é muito dedicado na obra de Deus. Então nós vemos a juventude muito perdida nesse sentido. Então, outra pessoa também que eu admiro é o seu irmão, o Lucas, né, que trabalha comigo, né, nós é, fazemos um podcast junto e eu admiro o Lucas por quê? Porque eu conheci o antes e o depois, né? Então eu vejo tanto que Deus transformou a vida dele, né? A gente se conhece há muitos anos também, já passamos por muitas coisas juntos, já brigamos, já fizemos as pazes, já rompemos, já nos reconciliamos e hoje eu vejo tanta maturidade na vida dele, sabe? Inclusive casamento, né? Coisa que ele falava que nunca ia fazer, nunca ia casar e hoje está casado, né? Se você for ver o Lucas de 5 anos atrás, 6 anos atrás e comparar com o Lucas de hoje, você fala, nossa, esse não é o Lucas, não, é outra pessoa, porque Deus transformou ele de um jeito que ele ficou praticamente irreconhecível, virou outra pessoa, nasceu de novo. Eu admiro muito essa vontade dele, porque ele também é muito responsável com a obra de Deus. Você marca as coisas para ele naquele horário, ele nunca se atrasa, né? E ele é essa pessoa assim, a hora que você precisar, ele tá ali, ele é pau para toda obra. E a terceira pessoa que eu admiro também é o Marco Aurélio, né? Marco Aurélio, a gente passamos alguns anos juntos aqui, até que ele teve que voltar para São Paulo, né? Que a família dele toda é de lá. E ele é uma pessoa que eu admiro porque enquanto nós estávamos convivendo aqui, eu, ele me ajudou muito, me apoiou muito, esteve sempre do meu lado e tal. Então, hoje eu apoio ele bastante. Nós não convivemos mais porque ele está em São Paulo e eu estou em Goiás, né? E acaba que a gente não tem mais convívio próximo assim fisicamente, mas eu estou sempre lá preocupado com ele, ele está sempre aqui ligando para mim, então vendo o quanto ele se dedicava à obra no tempo que ele estava aqui, para mim era uma inspiração, né? Tanto que a maneira que ele liderava os jovens, a maneira que ele conduzia os jovens, era algo muito admirável. Então são essas algumas das pessoas que eu admiro. Eu quis focalizar esse vídeo mais nas pessoas que são próximas, porque não adianta você citar nomes de pessoas que não te conhecem. Você precisa se espelhar em pessoas que estão próximas a você também. Que Deus abençoe.